DC 2009, livro Bolha, e vamos apresentar hoje para vocês o que nós aprendemos lá. Foi um evento voltado principalmente para a tecnologia Java. Esse ano foi uma única trilha, porém com enfoque em desenvolvedores internacionais. Veio o Rod Johnson, o Ed Burns e o Mike Keith. Teve essa parte de robótica que foi muito legal. A Global Code está começando com os cursos de robótica e o Vinícius apresentou dois robozinhos lá no início que dançam, tá? Então ele colocou essa música do Bug Novo, os robozinhos começaram a dançar. Então roda Java, tem até um componente que eles fizeram, chama Programme, que você pode comprar deles lá e tal, no curso acho que eles utilizam, que você programa para esses robôs. Então agora a Global Code também oferece cursos de robótica lá. Ele fez esse robozinho também que voa, ele tem gazélio, né? Foi até engraçado, teve uma hora que ele inalou gazélio, aí ele foi falar, e quando o cara inala gazélio, a voz fica esquisita, bem fininha, né? Parece desenho animado. Foram umas apresentações bem interessantes. Então a primeira delas, o Bolha ainda não tinha chegado, foi do Rod Johnson, esse aqui, Major Trends in Enterprise Software Development. Então uma das coisas que ele comentou é sobre a Oracle e o Java. Tem uma especulação em relação a isso aqui, né? A gente sabe que há pouco tempo a Oracle comprou a Sun, e aí o pessoal começou a se perguntar, e agora o que vai acontecer com o Java? Será que a Oracle vai dar continuidade? Será que não vai? Aí começaram a surgir boatos de que o Java 1 ia acabar, né? Então o pessoal ficou meio preocupado com isso. Na opinião do Rod Johnson, a Oracle precisa de Java para suceder, para ser bem sucedida. A Oracle já não é de hoje que comprou a Sun, que tem muitas soluções baseadas em Java. A Oracle tem muitos produtos que são baseados em Java e o Java é importante para ela. Esse com certeza foi um dos fatores que levou a Oracle a comprar a Sun. Então ela não vai arruinar com tudo de uma hora para outra. Com certeza a Oracle vai apoiar e vai continuar desenvolvendo tecnologia Java. Então isso não é uma preocupação que a gente precisa ter. Tá? Outra coisa que ele disse é que nós veremos uma das maiores mudanças na TI desde a queda do mainframe. Por que isso? O que está mudando? Antigamente a maior despesa que uma empresa tinha para ter um software era o hardware que ela tinha que comprar. Hoje o hardware é barato, né? Virou commodity, então é fácil ter um hardware. E o custo se moveu para as pessoas. O mais caro de desenvolver um software são as pessoas, são vocês no caso. Vocês são mais caros do que hardware. Então, por causa desses fatores, aconteceram algumas mudanças, né? A gente vai falar um pouco mais de computação em nuvem já. E muitas coisas que a gente assumia e não questionava, passaram agora a ser questionadas, né? Uma dessas coisas são os bancos de dados relacionais. Então, há muito tempo que o mercado vem usando bancos de dados relacionais como principal solução de banco de dados no mercado. A gente mesmo utiliza, tal, quais são os dados relacionais, Oracle, MySQL, Postgres, esse tipo de banco de dados. E à medida que os dados, a quantidade de dados cresce, e as aplicações precisam escalar, as pessoas buscam outras formas de armazenar esses dados, né? Então, uma prova de que banco de dados relacional não é muito eficiente para as necessidades atuais é que as grandes aplicações como Google, Facebook, Amazon, LinkedIn, todos estão usando bancos de dados, soluções não relacionais. A maioria, bancos de dados orientados a documentos, né? Então, quais são eles? A gente tem o CouchDB, por exemplo, tem o Hadoop, que é desenvolvido pelo pessoal do Yahoo, e o Google tem o Google BigTable. Então, as aplicações vão precisar ser capazes de lidar com diferentes bancos de dados. Essa é uma das grandes mudanças na visão do Rod Johnson. A gente tem que se preparar para isso, tem que correr atrás de entender como esses bancos de dados funcionam e em que situações eles são melhores do que os relacionais. Segundo ele, a Cloud Computing não é somente um hype, como foi o SOA. Ele até colocou lá como um hype driven, né? Ele até colocou também vendor driven hype lá, se não me engano. Porque na verdade o que o pessoal fala de SOA, tem até uma palestra interessante do Alexandre Gomes, que
que tem na Infoque, que ele fala sobre isso, é que, na verdade, soja não era bem uma necessidade de todo mundo. As empresas começaram a comprar isso, começaram a entender como se pudesse comprar a soja de um fornecedor, comprar um produto e beleza. Agora eu tenho soja, está implementado, e nem sempre havia necessidade daquilo tudo, aquela parafernália toda. Então era uma coisa que era muito mais do lado do fornecedor querer vender produtos para as empresas e vender essa ideia de que as empresas precisavam disso do que uma real necessidade que trouxesse benefício para essas empresas. Cloud Computing não, realmente é uma coisa inovadora, é uma coisa que vai trazer muitos benefícios para quem quer rodar aplicações na web, na nuvem. Né? Quais são os diferenciais? A aplicação é escalável dinamicamente. A plataforma passa a ser considerada como um serviço. Né? E a cobrança é baseada no que você consome. O que significa essa escalabilidade dinâmica? Mais ou menos o seguinte: você põe uma aplicação para rodar na nuvem. Quem oferece esse tipo de coisa? A gente tem, por exemplo, a Local Web, tem a Google App Engine, a Microsoft tem aquele produto chamado Azure. É legal dar uma pesquisada depois. E você cria um aplicativo, ele tem que ter algumas limitações, alguns detalhes específicos dependendo do seu provedor de cloud, que você põe ele para rodar. Imagina que hoje esse aplicativo tem 10 acessos, aí amanhã faz um baita de um sucesso, ele começa a ter bilhões de acessos. Num quadro normal, você teria que sair comprando máquina que nem um louco para conseguir suportar toda essa demanda. Agora imagina que daqui a um mês ninguém mais acessa essa aplicação, perdeu a graça. E aí o que você vai fazer com aquele monte de máquina? Então isso é um problema sério. Né? Não necessariamente nesse tipo de situação, mas às vezes você vai fazer uma campanha de marketing que é pontual, né? Vai ter muitos acessos em um determinado período, uma promoção, um site de inscrição de eventos, alguma coisa desse tipo, e depois você não vai precisar mais daquilo. Com o Cloud Computing é muito simples, você vai pagar de acordo com aquilo que vai sendo utilizado. E à medida que cresce a demanda, eles vão fazer com que a sua aplicação suporte, eles vão distribuir essa aplicação em servidores diferentes e a sua aplicação vai suportar. À medida que não necessita uma demanda tão grande, eles vão reduzir isso automaticamente. Então é por isso que é escalável dinamicamente, isso reduz e aumenta sem que você precise se preocupar. Então, por isso que a plataforma se transforma num serviço. Né? Você não precisa mais ter essa preocupação. É um caso assim que, falando da gente aqui, ainda não é uma realidade muito próxima para a nossa situação, eu acho. Tem algumas limitações ainda, né? Principalmente referente a esses bancos de dados. Na verdade, eu não sei se é certo dizer limitação, mas tem algumas coisas que são diferentes do que a gente está acostumado, ou seja, uma mudança de paradigma meio grande. Legal, então isso é comparável com a eletricidade. Antigamente as empresas, as fábricas, elas tinham seus próprios geradores para gerar energia elétrica. Cada um tinha o seu lá, fazia sua energia e usava. Depois a energia elétrica se tornou commodity. E o que aconteceu? Todo mundo terceiriza. Né? Vocês viram um apagão que deu aí, poucas empresas ficaram acesas, porque a maioria não tem gerador, né? Poucas fábricas. Então, virou um commodity. É muito difícil acontecer o que aconteceu no apagão aqui aqueles dias. Geralmente a gente tem energia elétrica à disposição por um preço muito mais em conta do que gerar a própria energia. Então agora ninguém mais tem, todo mundo compra. A ideia é que o Cloud Computing vai fazer isso com hardware também. Daqui a um tempo, provavelmente, as empresas não vão manter o seu próprio data center, não vão ter o as suas próprias máquinas, né, e as despesas todas relacionadas à infraestrutura, como por exemplo manter um cara para cuidar disso, etc. Então é uma grande tendência para os próximos anos. Aí a gente tem que pensar o que vai mudar para isso. Outra coisa, Java provavelmente vai ser a última linguagem com adoção em massa, na opinião do Rod Johnson. Daqui para frente não vai haver uma linguagem em que todo mundo usa aquela mesma linguagem. Java era assim, tipo, chegou um tempo, 70% dos projetos iniciados eram iniciados em Java e tal. Então era foi uma adoção muito grande mesmo, por grandes partes da empresa e até hoje a maioria, né? Até hoje a maioria dos projetos são feitos em Java.
na opinião do Roy Johnson, isso vai mudar. Na verdade, novas linguagens vão começar a surgir, linguagens com objetivos em particular. Então, para cada caso vai ter uma linguagem mais adequada e a gente vai ter que aprender a trabalhar com essas várias linguagens e tirar o maior benefício delas. Não vai ter, o Java é uma linguagem que é chamada de uma linguagem para objetivos genéricos. Então, você consegue fazer praticamente qualquer coisa. Só que nem sempre você faz as coisas da melhor forma, exatamente porque para atender tudo, você não pode ter algumas coisas. Então, linguagens mais específicas para casos específicos. É o caso, por exemplo, do Erlang, que é uma linguagem para quem precisa fazer coisas escaláveis, né? Ou essas novas DSLs que estão surgindo, enfim, esse tipo de coisa. Essa que é a ideia dele. E hoje, uma coisa bacana, ele falou também, a sua chance de ter uma grande ideia e tornar isso mainstream, tornar isso uma coisa, né, muito usada, muito bacana, é muito maior do que você tinha no passado. Então hoje um desenvolvedor que está em casa consegue aprender uma linguagem pesquisando na internet, ele não precisa muitas vezes nem até um curso, está tudo ali para ele. Ele consegue ter uma ideia legal, ele consegue fazer uma aplicação, ele consegue pôr para rodar no cloud e ele pode ficar milionário do dia para a noite se ele for muito bom mesmo. No passado, fazer uma coisa como essa era muito mais difícil. Além do que, você hoje pode ser muito mais proativo no sentido de mudar as ferramentas que você utiliza, por elas serem open source. No passado você tinha a maior parte das ferramentas proprietárias, né? Vinha aquele negócio com aquela especificação daquela maneira e você tinha que aprender a usar aquilo daquela forma. Hoje, por mais que você trabalhe com uma empresa burocrática, no sentido de você fazer mudanças, se essa empresa utiliza open source, você pode ir lá participar do desenvolvimento daquele projeto e você pode melhorar a ferramenta que você mesmo usa. Então, a sua oportunidade de atuar nessas coisas para melhorar o seu próprio trabalho e a área que você trabalha é muito maior do que foi no passado. E o foco será em soluções integradas que te oferecem maior produtividade. Frameworks, por exemplo, é o caso do Rails e do Spring Boot que ele demonstrou lá. Esse tipo de solução vai ganhar muito mais atenção. Tá? Segundo ele, a linguagem Ruby é apenas um dos aspectos da produtividade do Rails. Então, tem uma série de coisas, uma série de princípios, de conceitos que fazem com que o Rails seja tão produtivo como ele é. Então, significa o quê? Que a gente pode entender esses princípios e a gente pode trazer ele para outras linguagens também. Não necessariamente você tem que estar usando Ruby para poder ter a produtividade que você tem com Rails. É por isso que tem, então, o Rails, o Spring Boot e outras soluções que vão surgir por aí. Essa é uma palestra que teve no primeiro dia, que foi sobre carreira, né? Plano de carreira. E eu achei muito bacana essa palestra, porque tem coisas que às vezes a gente já sabe, mas o que eu achei interessante que ficou muito focado foi nas qualidades, né? Porque a gente pensa, tem que ser um cara bom, tem que estudar, legal, é importante, mas eles deram a entender que é muito importante, está se tornando muito mais importante, são as qualidades, né? Fora as qualidades técnicas. Você é bem comunicativo, se você sabe trabalhar com pessoas, em grupo, isso está se tornando um requisito maior hoje em dia, né? E muitas vezes, né, a pessoa não se prepara muito tecnicamente e esquece desse detalhe. Aí no slide está dizendo, né, o skill de comunicação, conhecimento externo, né? Você que faz a sua carreira, você é mestre da sua carreira. Por exemplo, você quer... Hoje em dia você tem mais possibilidade, né, de mudar do que antes. Hoje você estuda, igual o André estava explicando, você estuda por conta, você tem lá o seu objetivo. Olha, eu quero fazer uma coisa que, nossa, vai revolucionar. Você tem que ter lá seus princípios, né? Não é porque a moda é essa aqui, então eu vou fazer isso aqui porque é moda. Não. Se você acredita que você tem seus princípios e aquilo é verdadeiro, você tem que segui-los
mas não é por isso que você não pode se adequar, né, às coisas novas, tá? Tá. Essa palestra aí também foi uma pequenininha, né, aquelas de 15 minutos, mas foi bem redundante, mas muitas coisas você já sabe. Esse do GWT, né, que ele é criado justamente para você não ter aquela complexidade do JavaScript, não funcionar em navegadores diferentes. Eu acho interessante, né, talvez seja um pouco difícil de aplicar para a nossa realidade, mas é uma boa iniciativa, né, porque você não tem que se preocupar com um erro de script que não funciona no browser, ou com um comportamento diferente do outro, né. Também tem outras facilidades para debugar, né. Por exemplo, você consegue debugar muito facilmente, porque está no próprio Java, não precisa usar uma ferramenta como Firebug ou algo assim. Você debuga dentro do próprio Eclipse ou outra IDE que você usa, né? Ameniza também, né? Fácil de encontrar erros. Painel sobre carreira, muito interessante, em que participaram os três, o Ed Burns, o Rod Johnson e o Mike Keefe. O Bolha comentou um pouco sobre uma frase que eles falaram, acho que os slides estavam antecipados, mas isso aqui foi muito legal e eu vou comentar um pouquinho sobre algumas coisas que eles disseram lá. Então são conselhos muito valiosos para todos nós sobre a carreira de TI. Então, um livro legal, escrito pelo Ed Burns, eu comprei esse livro lá no Java One e a gente tem ele aqui na biblioteca da Ablesoft. Recomendo que vocês leiam. O Ed Burns ele fez entrevistas com diversos desenvolvedores, mas desenvolvedores bons, os melhores, por isso que chama de Rockstar Programmers. E ele fez diversas perguntas para eles, né? E essas respostas dos desenvolvedores, sobre a história deles, sobre o que eles acreditam que é importante, o que eles acreditam que é importante numa entrevista, por exemplo, né? Qual a sua atitude profissional e outras coisas estão escritas nesse livro, vale a pena dar uma olhada. Então ele mencionou algumas coisas que foram dicas desses caras aí. Outra coisa que eles falaram não entre em pânico por causa de todas essas mudanças, né? Muitas mudanças estão acontecendo, não só essa coisa de cloud computing, das linguagens novas que estão aparecendo, linguagens dinâmicas, né, e tal, as coisas estão mudando muito rápido, e aí você entra em pânico, e agora o que eu vou fazer? Será que tudo que eu sei não vai servir mais para nada? Então, na realidade, o entendimento que você tem que ter é o seguinte, é que a tecnologia está em constante evolução, o que significa que o que você sabe vai ser muito valioso e que as coisas que você vai aprender na sequência, elas vão acrescentar o que você já sabe. Então não entre em pânico, não se desespera, mas também não fica acomodado, continua sempre se atualizando, porque isso é necessário. E pense no seu plano de carreira. Como é que você quer estar daqui 5, daqui 6, daqui 10 anos, daqui 2 anos? Né? Onde você quer chegar? O que você quer aprender? O que você quer estar fazendo? Se planeja, vai atrás, corre, estuda, né? Então não fica parado esperando as coisas acontecerem. E foque no que a sua empresa, a empresa que você está agora, está precisando. Busque soluções inovadoras para isso e aproveite essas oportunidades para você crescer. Sempre tem coisas que podem ser melhoradas. Cabe a você se questionar sobre isso, ir atrás de buscar soluções, né, e usar essas soluções para melhorar a sua empresa e você junto. Então essa aqui é a ideia deles, isso que foi o Mike Keefe que falou. Tá? E outra coisa que ele disse é que no passado, quando eles falavam de futuro, eles tinham uma ideia de que o futuro era daqui a 15 anos. Então falavam assim, no futuro vai ter tal coisa. Intuitivamente todo mundo entendia, daqui a uns 15 anos. Hoje quando você diz no futuro vai ter tal coisa, você entende 3 anos no máximo. Então a perspectiva de futuro da gente veio para muito mais cedo. Você tem que entender, tentar tecnologias novas e entendê-las, mesmo que você não esteja trabalhando com elas agora. Ele disse que essa coisa de que assim, por que eu vou aprender isso? Eu não vou usar no meu projeto agora, tá por fora, se você pensa assim. Na realidade, você tem que estar sempre aprendendo tecnologias novas, tem que estar sempre indo atrás, mesmo
que você não vai usar no seu projeto atual. E essa é a abordagem do Pragmatic Programmers. Então o Ed Bird sugeriu, aprenda mais sobre Pragmatic Programmers. E o Mike Keefe disse isso aqui. Então vá atrás. O Dojo que a gente tem aqui na Microsoft é uma grande oportunidade de vocês aprenderem linguagens novas. Ontem a gente fez, foi muito legal. Conseguimos terminar o problema. O El participou também. Aprendeu um pouquinho de Ruby, né, o RSpec. Foi muito bacana. E você tem que tomar responsabilidade pelo desenvolvimento da sua carreira a longo prazo. Para pensar, será que eu realmente estou aprendendo coisas novas? E se eu não estou aprendendo, por que eu não estou aprendendo? E segundo o Rod Johnson, né, as coisas chaves, a chave para você fazer boas contratações é que a pessoa que está sendo contratada tenha um alinhamento ao time da qual ela vai trabalhar, que aspectos de personalidade também são muito importantes, mas que esse tipo de coisa, personalidade, né, que também está muito ligado com se a pessoa vai se adaptar ao time ou não, é uma coisa muito complicada de você verificar em uma entrevista, né? Então é um grande desafio para quem contrata aprender a analisar esse tipo de coisa. E você está aprendendo ou morrendo. É aquela ideia do... Eu coloquei essa foto aí porque é aquela ideia da... Dizem que é uma lei da natureza, né? Ou você está verde e crescendo, ou maduro e apodrecendo. Então é melhor estar sempre verde e crescendo, sempre aprendendo, senão é isso que acontece com você. E melhore as suas habilidades de comunicação, elas são muito importantes. Muito importantes. É muito importante que você seja um bom técnico, um excelente técnico, mas você precisa ter uma comunicação eficiente com as pessoas com quem você trabalha. E qual é o seu plano B? O Ed Burns, no ano passado, falou sobre isso, naquele livro que eu mostrei no início, do Rockstar Programmers, ele perguntou isso para cada uma das pessoas entrevistadas. Então ele fez uma pergunta assim, que eu vou fazer para vocês agora. Se vocês, por alguma razão qualquer, não pudessem mais trabalhar com tecnologia da informação, vocês têm um plano B? Vocês têm uma ideia? O que vocês fariam? Perguntou isso, e aí eles tiveram uma resposta lá no livro, né? E pelo que a Yara falou, a Yara da Global Code, por isso que o Vinícius começou a trabalhar com robótica, né? Então foi uma coisa legal. Ele adicionou um plano B na vida dele. Então é uma coisa para a gente pensar. Depois teve uma palestra de arquiteturas ágeis, o nosso amigo lá da Fratec, Felipe Rodrigues. O que ele falou nessa palestra dele? Que apesar de Scrum e XP não mencionarem modelagem, não significa que ela não deve existir. Então, quando você vai estudar sobre XP ou sobre Scrum, eles não estão falando necessariamente você tem que ter uma reunião de modelagem ou você tem que fazer modelagem tantas vezes por semana e tal. Não está prescrito isso. Mas é uma coisa considerada, até mesmo por essas pessoas que criaram essas metodologias, uma coisa importante. Então a gente não deve ignorar esse tipo de coisa, tá? Modelagem não necessariamente lê-se o ML numa ferramenta case ou coisa do tipo, né? Modelagem é você parar, desenhar, ter um entendimento mais abrangente daquilo que você está construindo. TDD, achei muito legal esse cara aqui. Todo código é culpado a não ser que se prove inocente. É desses caras aqui, Code Snack. Bacana, né? A arquitetura tem que garantir a produtividade da equipe. Então é importante que essa arquitetura que você tenha no seu projeto seja boa o suficiente para garantir que a equipe seja produtiva em cima dela, né? Não fique fazendo trabalho repetitivo, coisas desnecessárias, e foque naquilo que realmente precisa focar. Modularização é muito importante, você isolar os módulos, deixar eles trabalhando separadamente, é mais fácil de testar, né? É mais fácil de dar manutenção, é muito importante quebrar as coisas em partes diferentes. E a simplicidade, né? Deve sempre manter a simplicidade na arquitetura, e manter a simplicidade, apesar da contradição, não é fácil. Legal. E depois o Mike Keefe, que é o líder da especificação JPA e também participa das especificações Java Enterprise Edition, falou sobre as novidades que vão ter no JE6.
Uma das coisas que ele comentou é que de um tempo para cá, as releases do Java Enterprise Edition vem se tornando longas e longas. Por isso coloquei o pescoço dessa índia aqui. Isso aqui é uma tribo indígena que a mulher mais bonita é considerada que tem mais argolas no pescoço. Então, ao longo da vida delas, vão acrescentando argolas assim, e realmente chega a ter pescoço desse tamanho, assim. Um negócio interessante. Então, ao longo à medida que a especificação vai se tornando mais madura, vai demorando mais para novas versões saírem. Uma coisa interessante que ele falou assim: eu gosto de vir aqui no Brasil porque vocês brasileiros sabem das coisas novas que estão aparecendo. Ele diz que na Europa, ele vai lá dar uma palestra e tal, os caras ainda estão muito atrasados em relação às tecnologias. Estão no Java 3, no Java 4, e eles são muito resistentes a mudanças e a novidades, né? Então é complicado. Então, eles têm que equilibrar isso. Por um lado, tem a comunidade brasileira que está, e outras, claro, não só brasileira, que está descontente com o que tem no Java, quer mais coisa, quer novidade, quer mudar, quer facilitar. E do outro lado, tem uma comunidade conservadora que quer manter as coisas como estão, não quer que nada mude. E eles têm, todo mundo usa essa tecnologia e todo mundo contribui de alguma forma, né, para que ela se sustente. Então, eles têm que equilibrar isso aí. Então, quais são as funcionalidades novas do Java EE6? São aquelas que já estão sendo usadas, né? Mas na realidade por frameworks terceiros que a gente vem adotando e não estão padronizados na especificação. Agora eles vão padronizar isso e colocar na especificação do Java Enterprise. Qual o objetivo do Java EE6? Então, fazer a plataforma se tornar mais simples de ser utilizada. Fazer as tecnologias serem suportadas opcionalmente através de profiles. Então, profiles, o cara está de perfil aqui, eu procurei por profile, esse tiozão, achei engraçado, coloquei ele mesmo aí, não tem nada a ver. Mas profile é o seguinte, eles vão fazer perfis na especificação do Java EE, de maneira que, se você não precisa de EJB, de transação, enfim, de algumas coisas, você pode usar uma versão mais simples. Acho que eles vão chamar de Lite, né? Então, tem especificação JB Lite, tem especificação JB mais completa, e aí de repente você pode ter um cara de servidor web, por exemplo, um Tomcat da vida, que ele vai homologar com aquela especificação, apesar de não ter determinadas funcionalidades, né? Então eles não vão fazer mais, você tem que levar o pacote inteiro, você pode levar só aquilo que você precisa. Então vão ter perfis diferentes na especificação, profiles diferentes. Namespace, isso aqui eu achei fantástico. Eles criaram 3 namespaces diferentes, um vai ser global. Você pode criar uma coisa e fazer com que isso seja compartilhado por todos os aplicativos que rodam no servidor de aplicação. Uma outra coisa, você pode criar uma coisa que seja compartilhada por todos os módulos de uma aplicação. Esse módulo é um conceito novo também no Java EE6, do Java EE6 e do Java SE7 que vai surgir, que você vai conseguir, além de pacotes, quebrar a aplicação em módulos diferentes e controlar as versões delas dessa forma. E também dentro do próprio módulo você pode fazer alguma coisa que seja compartilhada por todos os componentes, tá? Servlet 3, o XML vai ser opcional, você vai poder ter Web Fragments. Isso é uma coisa muito legal que a gente queria usar, mas que não dava certo. A gente até fez umas gambiarras para tentar fazer isso funcionar, que é o seguinte: você modularizar a parte web. Imagina aquela parte do RB Web, você poder quebrar aquilo em partes diferentes. Só comercial, só financeiro, só logística, etc. Antes não dava, porque você tinha que ter um Web XML só, tudo rodando junto ali. Agora você vai poder quebrar isso em várias, e na hora de fazer o deploy, se tiver tudo dentro do Order, vai funcionar. Então isso vai ser uma coisa muito bacana para permitir mais modularidade e plugabilidade de frameworks. Então o WebXML provavelmente não será mais necessário para a gente. Quando vai ser lançado? Dia 10 de dezembro desse ano, fecha a especificação do JEE6. Apesar de que já tem muita coisa rolando no NetBeans e no Glassfish, tem uma versão do Glassfish que chama Prelude, que tem essas funcionalidades já há algum tempo. Eles vêm acompanhando a especificação, conforme as coisas mudam, eles vão aplicando lá e você já pode usar e ver como é que funciona. Se alguém tiver interesse, baixa o NetBeans e o Glassfish e faz um teste lá. Então essa aqui é a palestra do Rod Johnson sobre Spring Rule, foi um framework que ele apresentou. Você quer falar um pouquinho dele, pô? Não, sim. Você gostou bastante?
Esse framework, você baixa o Spring Suite, e ele, na verdade, é um Eclipse alterado, né? Que já vem com tudo para funcionar. É muito fácil você criar uma aplicação Spring. Você pode usar, por exemplo, um console parecido com um DOS, assim, que você só digita o comando, cria para mim a aplicação. Não, você primeiro cria a aplicação, depois você pode criar o banco, você pode criar os bins. E tem um conceito bem interessante, que, por exemplo, ele usa o AspectJ, e você não precisa criar, por exemplo, os getters, os setters. Você simplesmente cria um atributo, ele por AspectJ, ele já cria os getters, quando você vai usar, já está lá, né? Como se você tivesse escrito. Parece mágica. É engraçado. Aí você, por exemplo, cria testes, na verdade ele já cria até o teste, os possíveis testes para você, já. Quando você vai na classe de teste, é uma coisa bem engraçada, não tem nada escrito. Só que se você mandar rodar os testes, você tem uns 18 testes lá. Porque ele já tem uns 18 testes que ele é considerado padrão, assim, que é o mínimo que você iria testar. Mas ele já, por aspecto de ele já cria esses métodos. Infelizmente, né, a gente não tive tempo de colocar funcionando. Tentamos, mas não foi possível. Uma dependência que a gente talvez tenha esquecido. Mas isso aí aumenta muito, né? Por exemplo, principalmente para quem começa do zero, é muito mais fácil, porque o cara não vai conseguir ficar lembrando de um monte de XML para poder configurar, para poder rodar o Spring. Eu achei assim fantástico a ferramenta. Olha, se vocês puderem dar uma olhada, usar. Para criar uma aplicaçãozinha bem simples, porque parece mágica mesmo. Você vai começar a fazer as coisas, o programa está feito. E realmente o enfoque é a produtividade. E é isso. Tipo, a gente também criou um exemplo, até a parte de persistência, uma coisa que a gente hoje não tem no tech que a gente gostaria de ter colocado, que é a própria entidade ter a capacidade de se persistir, de se obter, e isso vai ficar uma coisa bem abstrata, assim, já vai, apenas por algumas annotations você já vai conseguir fazer isso, em vez de ter que criar lá no DAO, passar para o DAO e salvar, a própria classe vai se persistir, ou vai se obter, vai se excluir, é muito bacana. Legal. Então, uma das coisas também que ele falou em relação a isso, né? Qual a ideia do Spring Roll? O Bolha já falou, então não vou falar muito mais sobre isso, mas você ter maior produtividade com geração de código. Então ele tem uma linha de comando, chama roll shell. Você informa, por exemplo, assim, create, aliás, não tem create, você coloca assim, persistent --, provider, hibernate, --, database, Oracle. Usuário e senha, ele já cria o arquivo de configuração do Spring, o properties, tudo deixa rodando legal. Quer criar uma entidade nova, entity, --, name, livro, enter. Criou já a entidade, criou o teste da entidade, criou o teste de integração da entidade. E como o Bolha falou, você manda rodar, já tem lá 8 testes, que nem aparecem para você, mas são testes que a gente geralmente faz na mão, ele já faz automático e põe isso tudo para rodar. Então é um negócio muito produtivo. E essa é a ferramenta Spring Source Tool Suite, que é o Eclipse basicamente com algumas coisas novas, é gratuita, tem algumas coisas legais que ajudam você a configurar o Spring. Eu acho até que dá pra gente se aproveitar de alguns detalhes. Você pode instalar simplesmente o plugin também ou baixar o Eclipse já com ele lá no site. Que é mais recomendável porque já vem configurado da forma correta. Tá? Depois teve então o cara do Google do Brasil que veio substituir o cara do Google Internacional, aquele quiz não sei o que. O cara veio falar sobre Google App Engine, então é a plataforma de cloud computing do Google. Você pode criar um aplicativo e colocar para rodar lá. Tem um plugin do Eclipse que você pode baixar, do Google App Engine. Você consegue fazer deploy para esse plugin, ele tem um servidor específico ali. Tem algumas limitações para rodar no Bigtable, que é o banco de dados do Google. Você não pode fazer many-to-many, não pode fazer group by. Tem alguns detalhezinhos lá, mas já funciona com JPA e JDO, que são as especificações de banco de dados do Java. Você pode baixar, instalar no teu Eclipse, utilizar, colocar uma aplicação lá para rodar de graça. E se você precisar de coisas além do que eles oferecem de graça, você pode pagar para obter
Por exemplo, você precisa mandar mais de 2.000 e-mails por dia, você paga $1 para cada 10.000 e-mails adicionais. Se precisar de tanto de espaço a mais, você paga $1 para cada 20 gigas adicionais, sei lá, tem lá o preço, vocês podem olhar, mas é um negócio bacana também. E é isso aí, obrigado.